Esta obra-prima destruiu a vida do escultor que se atreveu a criá-la. Soares dos Reis, sempre caracterizado pelo seu olhar triste e melancólico, é sem dúvida um dos melhores escultores do século XIX. Ao olhar para a sua obra, encontro-me sempre a questionar a origem da sua tristeza e infelicidade. E depois de vaguear pelas esculturas, sinto quase uma necessidade de as abraçar e apaziguar uma alma perturbada. Soares dos Reis encontra-se em Roma, rodeado por muitas das mais maravilhosas obras-primas que a mão humana alguma vez fez. Acompanhado de amigos e colegas que valorizam o seu talento, e apesar de toda a sua vida ser perfeita, algo falta. A sua pátria. Soares vive os seus dias em Roma, impregnado pela saudade. Saudade da sua língua, da sua cultura e da pequena vila onde viveu a sua juventude. As suas mãos começam a modelar os seus sentimentos e lentamente surge o desterrado. Um jovem bem constituído, belo, nu, sentado num rochedo, a olhar para as ondas, numa pose de profunda meditação. Inspirado num poema de Alexandre Herculano, sobre um homem que, exilado do seu país, entre os rochedos do seu império, olha para as ondas do mar e recorda a sua pátria, à qual nunca poderá voltar. O Desterrado é um encontro único entre a perfeição clássica das estátuas que Soares dos Reis passava os seus dias a desenhar e o romantismo e nacionalismo que percorriam os seus colegas e o seu mentor. Uma estátua toda ela revestida do mais honesto dos sentimentos. Ao olhar para ele é possível sentir o vento passar pelos caracóis do desterrado e ouvir o som do mar. O mar contra o qual os portugueses lutaram durante séculos, na procura de novas vidas. E o mar que os trouxe de volta à casa. Os sentimentos que modelam a estátua são tão autênticos que esta em si se torna uma presença. A presença da saudade. O seu olhar é vago, perdido no seu próprio vazio interior. A sua posição corporal mostra o seu conflito através das linhas diagonais que percorrem a estátua e criam um bonito jogo de luz e sombra, mostrando o seu sofrimento interior. A sua cabeça está abaixada e o seu tronco está dobrado, tornando claro o seu total desespero. Os seus pés procuram em vão ir de volta para a sua terra e, por fim, as suas mãos encontram-se intercruzadas, formando uma maravilhosa grade. Será viver no estrangeiro, de facto, uma prisão? Soares dos Reis tivera imenso sucesso na Academia de Belas Artes, em Paris, onde os próprios colegas o chamavam o ladrão de prémios. Soares tinha um talento incansável e o seu sucesso era claro. Os seus melhores amigos deram-lhe o nome de Coração de Ouro, devido à sua bondade e simpatia para com todos. Soares tinha a capacidade de ter uma carreira genial no estrangeiro, como outros famosos artistas portugueses, se esse fosse o seu desejo. Mas não foi. A única pista para o motivo desta decisão vive na sua obra-prima, numa pequena lágrima que corre e não deixa dúvidas. Não há outra opção. Não existe sensação mais horrorosa do que a de se sentir estrangeiro. Para sempre desintegrado. Para sempre alguém que não pertence. O que origina a progressiva idealização do próprio país. As memórias das pequenas coisas portuguesas, que envolvem as recordações dos imigrantes em ouro e suspiros. É talvez a total honestidade desta estátua
que a torna um símbolo universal de todos os que vivem fora e sonham regressar ao seu país. O que muitos esquecem é a nova prisão que se aproxima. Uma prisão em muitos aspectos mais terrível e mais dolorosa do que a de viver fora. A de retornar. Ao retornar a Portugal, Soares traz a sua obra ainda inacabada, devido à falta de dinheiro. De facto, estava ele em Roma e recebe uma carta dizendo que não há dinheiro para ficar o tempo esperado em Itália. E só após o Conde Tomás suplicar à Academia, esta lhe concede o tempo necessário para acabar a obra. Apressado, Soares dos Reis cria moldes em gesso do seu modelo, de forma a poder concluir os detalhes finais da estátua, e começa o seu longo regresso. Na sua viagem final pela Europa, de retorno a Portugal, Soares desenha aquela que vai ser a onda do desterrado. A onda que o trará de volta à casa, numa viagem cheia de arrependimentos e medo. Soares não sabe se deve voltar a Portugal. No Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, após mais de 20 anos no estrangeiro, perguntam ao Romeiro: Quem és tu? Ninguém. Responde Dom João de Portugal. Ninguém é quem se torna o nosso mais genial escultor. No ano de 1874, o Desterrado é exposto pela primeira vez. Ao ver a sua obra-prima, os olhares revestem-se de inveja e desconfiança. E aqueles que o tinham ajudado em Portugal são os primeiros a declarar as palavras infames. Plágio. Não acreditando que Soares poderia ter criado uma obra de tão alto nível, consideram-na nada mais do que uma cópia. E infelizmente, mesmo após ter sido provado que tal não era verdade, a sua vida em nada melhora. Soares vive o resto da sua carreira sem nunca ter sido capaz de fazer uma grande encomenda, limitado por um meio que não o respeita e uma incapacidade de ir embora e sonhar mais alto. Até o seu suicídio, com uma nota em muitos aspectos desoladora. Sou cristão, porém, nestas condições a vida para mim é insuportável. Peço perdão a quem ofendi injustamente, mas não perdoo a quem me fez mal. Soares acaba com uma vida que já tinha terminado 17 anos antes, com o seu retorno a Portugal, um país que não o desejou, mas que ele desejou com uma intensidade que o tomou por completo. A vida de Soares mostra para todos os portugueses o perigo de seres maior que o teu país, de ir para além das mesquinhas pessoas que te rodeiam. Muito tiraram a Soares, mas nunca o seu gênio e a sua obra. Uma obra que este ofereceu à própria escola, que se queixou de não poder pagar as suas despesas. Os seus amigos em vão disseram que era melhor doar o gesso, pois a estátua era demasiado preciosa. Ao que ele respondeu: Não quero dever nada a ninguém. Muito devemos nós a ele. Resta-nos o desterrado. E olhando para ele, pergunto-me de facto: o que é a saudade se não uma desgraça? Uma desgraça que o perseguiu toda a vida, ao destruir a sua vida e impedir que este se tornasse um grande artista no estrangeiro. E uma desgraça que o consagrou, criando a mais genial estátua portuguesa de todos os tempos,